Ela costumava ser a princesa mais orgulhosa da raça demoníaca. Agora, não passa de um brinquedo nas mãos de um Onanon. Humilhada e destruída, Lisha só desejava a morte. Mas Wuxun, tão apaixonado por suas curvas, simplesmente não conseguia. Em vez disso, ele declarou ousadamente que queria se casar com ela e ter filhos. Essa confissão repentina deixou Lisha completamente atordoada. Ela é da realeza, uma nobre princesa demoníaca. Se casando com um ano imundo. Isso é a maior desgraça. Mas Wuxin não estava disposto a desistir. Ele trouxe uma arma especial, uma poção do amor, feita especialmente para ela. Apenas uma gota poderia deixar qualquer mulher louca. Mesmo quando estava imobilizada, Lisha cerrava os dentes. Pode levar meu corpo se quiser, mas nunca conquistará meu coração. Então, ele a fez beber todo o frasco. E o resultado? O nível de afeto dela mal se mexeu. Lembre-se, até deusas ficam perdidas de amor depois de um gole dessa coisa. E Lisha apenas sorriu, cheia de desdém e desafio. Wuxun puxou casualmente 999 garrafas de poção do amor. E seu nível de afeto subiu de um ódio absoluto para uma flerte duvidoso. Mas as regras do jogo proibiam estritamente que os jogadores fizessem propostas. Então, Wuxun deu um jeitinho no sistema e entregou o anel primeiro. E assim, Lisha se ajoelhou e lhe fez a proposta. Alerta do sistema. Parabéns. Agora vocês estão oficialmente casados. Todos os atributos, saúde e os poderes agora estavam compartilhados. Wuxin se tornou instantaneamente o jogador mais forte do jogo. 1-1. Ele conquistou todas as bruxas, cada uma se unindo ao lado do bem, trazendo paz ao mundo. Justo quando ele se preparava para começar a produzir bebês em massa, o sistema deu um tapa nele, dizendo que podia olhar à vontade, mas não podia tocar. Furioso, Wuxin saiu do jogo na hora, desinstalou tudo. Deixava que outra pessoa lidasse com essa loucura. Mas quando Wuxin acordou, sua mão esquerda estava apertando algo macio e squishy. O desejo que Lisha estava deitada ao lado dele na cama, mas parecia confusa, como se tivesse amnésia. E veio para cima dele desferindo golpes sem nenhuma misericórdia. Bum! O quarto explodiu. Mas Wuxun saiu dos escombros sem um arranhão. Enquanto isso, Lisha desabou fraca, com uma estranha marca brilhante aparecendo em seu abdômen. Naquele momento, ela parecia uma ovelha indefesa esperando a faca do açougueiro. Então, alguns sons de tapas bem questionáveis começaram a surgir. Foi quando Wuxun percebeu. O erro no sistema aconteceu de novo. Ele estava conseguindo tocar nos NPC nesses lugares. Tentou se desconectar. Mas não havia nenhum headset de VR à vista. Espera aí, será que ele realmente tinha entrado no mundo do jogo? Para ter certeza, usou um dos seus movimentos característicos. E sim, aquela sensação? Muito real para ser digital. Nenhuma simulação conseguiria reproduzir isso. Justo quando ele estava prestes a investigar mais, a porta se abriu com um estalão. Uma mulher voluptuosa e furiosa entrou como se fosse uma cena de batalha. Ele entrou em pânico. Os dois imediatamente fingiram que estavam apenas dando uma massagem totalmente inocente. Mas as habilidades de massagem de Wuxin eram boas demais. Lisha sentiu uma dor e fez uma careta, o que tornava tudo ainda mais suspeito. A garota à porta ficou paralisada, surpresa. Espera. Será que se apaixonar deveria doer assim? Em pânico, ela fechou a porta com força e saiu correndo como se tivesse acabado de testemunhar uma cena de crime. Com ela fora, os dois dentro rapidamente voltaram ao seu papo meloso e bobo. Alicia continuava gritando que não. Mas seu corpo claramente tinha vontade própria. E, no fundo, ela estava em uma espiral de desespero. Como uma princesa demoníaca nobre havia acabado de ser enganada por um humano. Ela era a bruxa mais poderosa que existia. No entanto, graças a essa maldita aliança não conseguia tocar nele. Seria possível que esse cara realmente fosse o noivo escolhido pela própria deusa mãe? Wuxun não perdeu tempo e pulou para confirmar, acenando com a cabeça de forma solene. Enquanto pensava, caramba. A imaginação dela estava fazendo todo o trabalho pesado. Que parceira de equipe incrível. Então, ele entrou em modo de improviso total. Após a grande guerra entre o deus maligno e a deusa criadora,
Ambos os lados caíram em um sono eterno. Mas antes de o deus maligno dormir, ele me tornou o noivo de todas as bruxas. Então, eu preciso dormir com todas elas para escolher o próximo Senhor das Trevas. Lisha fez uma pausa por um momento, mergulhada em pensamentos, e então mostrou um sorriso doce e irresistível. Você tem bom gosto. Me escolher foi a decisão mais inteligente da sua vida. Mas Wu Shun, de repente, fez uma jogada clássica de enganar. Ele se virou e suspirou. Deveria avisar as outras bruxas. É uma competição justa. Lisha imediatamente o bloqueou, abriu um portal brilhante e declarou: Você fica em casa contando suas esposas. Eu vou avisar as garotas pessoalmente. É claro que ela não foi procurar nenhuma bruxa. Em vez disso, ela pegou 3 fios de cabelo encaracolados e os trouxe para fazer uma leitura de sorte. Queria descobrir a verdadeira identidade de Wu Shun. No fim das contas, ele era um humano comum. Mas aqueles fios de cabelo carregavam o cheiro de 999 mulheres diferentes. Lisha estava completamente intrigada. Ela mandou seu executor de elite, o implacável Shito, para testar os segredos de Wuhan. Enquanto isso, uma voz robótica ecoou de repente na mente de Wuhan. Conquiste todas as bruxas e você terá um caminho de volta para o mundo real. O sistema até devolveu todo o equipamento épico que ele havia conquistado no jogo. E, com um suave sussurro, a voz desapareceu sem deixar rastros. O problema era que Wu Shun ainda estava apenas no nível 1, e não conseguia equipar nenhuma das peças do loot lendário. Enquanto ele sentia a vergonha tomar conta, amaldiçoou o sistema por tê-lo colocado naquela situação. Nesse meio tempo, a assassina disfarçada ficou paralisada, em choque. Ele conseguiu ver através do meu disfarce e até sabe meu nome. Com sua identidade exposta, ela pensou que não havia mais sentido em se esconder. Era a hora de ir com tudo. Wu Shun, no entanto, estava completamente confuso. Quem diabos é essa pessoa? Ela não hesitou antes de atacar de repente. Mas Wu Shun acidentalmente pisou em um trinquete em forma de pokebola, que estava no chão. Ele escorregou e, com um estalo doloroso, puxou algo que definitivamente não deveria. Contendo as lágrimas, ele berrou de dor. Caiu da cama e tentou se recuperar, mas para ela, a cena era aterrorizante. Aquele homem desviou de seu ataque com uma graça impressionante, nem sequer olhou para ela e se sentou casualmente. Como se fosse um rei. E aquele equipamento divino, jogado pelo chão, como se fosse lixo. Claramente. Ele não a via como uma ameaça. Isso é horrível. Ela não pediu desculpas imediatamente, e saiu de lá como se sua vida dependesse disso. Wu Xin não fazia ideia do que acabara de acontecer, mas uma coisa era certa: ele acabou de escapar da morte por pouco. Naquela noite, enquanto Wu Xin dormia tranquilamente, Lisha lançou um ataque surpresa. Mas no momento em que ela se moveu, ele a segurou pelo pulso com facilidade. E assim, ela acabou presa sob ele. Wu Xin se inclinou com um sorriso e disse: Casa comigo, e você herdará todos os poderes divinos da Mãe Goddess. Depois de uma enxurrada de palavras doces, Lisha começou a hesitar. Mas, talvez fosse melhor nos conhecermos primeiro. Tarde demais, Wu Shun sacou sua arma secreta. A aura de o amor está no ar. Garantida para ativar o modo crush total em segundos. Então, vamos começar a nos conhecer. Intimamente. Disse Wu Shun com um sorriso travesso. Lisha, corando intensamente, fechou os olhos lentamente em antecipação. Mas bem naquele momento crítico, bum! A estátua da garota entrou novamente sem cerimônia. Depois de estragar o clima 3 vezes seguidas, Lisha finalmente perdeu a paciência. Com um único chute, ela mandou a garota para fora da porta. Em seguida, armou calmamente uma barreira mágica para bloquear mais interrupções. Quando se virou de volta, Wu Shun já estava na cama, adotando uma pose bem focada na fertilidade. Enquanto as deusas escolhiam um emissário, ele disse sério: Eu preciso fazer uma avaliação em close de 24 horas. Lisha ficou sem palavras. Mas com o poder divino em jogo, ela aceitou relutantemente. Mesmo assim, estabeleceram uma regra básica: só dormir. Nada mais. Justo quando Wu Shun estava prestes a avançar com seu plano de avaliação detalhada, Lisha de repente soltou um nome. Estrela da Manhã. Wu Shun começou a suar frio. Espera.
Será que ela sabe que esse era meu antigo nome de usuário? Aparentemente, não. Laisha só queria saber se ele tinha ouvido falar do cara que, na opinião dela, Estrela da Manhã, era o homem mais escroto que existia. Ele jogou com inúmeras bruxas inocentes como se fossem missões secundárias. Mas um dia, ele simplesmente desapareceu. E ainda mais estranho, toda bruxa que ele quebrou esqueceu completamente que ele existia. Foi aí que Wuchon percebeu, com horror, que tudo o que ele fez no jogo estava se tornando realidade. Olhando para seu próprio cartaz de procurado no mural, Wuchon sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Graças a Deus ele estava totalmente blindado durante o incidente. Se eles tivessem visto seu rosto, nem mesmo 100 vidas seriam suficientes. Enquanto isso, a garota Busta encontrou Xia Yun e revelou tudo sobre a conversa de Wuchun com Lish. Naquela noite, as notícias se espalharam como fogo em palha entre as bruxas. Quem se casasse com Wuchun herdaria o poder divino da Mãe Goddess. Enquanto isso, Wuchun dormia profundamente, sem ideia de que uma verdadeira batalha real por sua atenção estava prestes a começar. Em outro lugar, em um luxuoso banho, duas bruxas estavam desfrutando de um mergulho borbulhante. Uma delas se apresentando. De repente, Sylphie avistou o homem próximo. Ela, que antes era a imperatriz dos elfos, nutria um ódio profundo pelos homens. Depois de ser ignorada e humilhada pelo homem que amava, transformou-se em uma Overlord elfa das trevas, convertendo seu desprezo pelos humanos em uma vingança que duraria a vida toda. Wuchun, completamente alheio à situação, interveio. Que tipo de idiota quebraria o coração de uma mulher tão deslumbrante quanto você? Isso é crime, um grande erro. No instante em que ouviu a voz dele, Sylph congelou. Aquela voz por que parecia tão familiar? Wuchun rapidamente abriu o painel do seu personagem em segredo. Ah não! Ele havia namorado tantas bruxas no jogo. Quase esqueceu dessa aqui completamente. Graças aos deuses, ele sempre usava uma máscara naquela época. Se a Sylphie o reconhecesse agora, ele estaria morto na certa mão. Enquanto isso, Lisha se inclinou em direção a Sylphie e cochichou. Eu o trouxe aqui hoje para você testá-lo. Quero saber quem ele realmente é. Ver as duas cochicharem e rirem, deixou Wuchun com um frio na espinha. Então, as duas se viraram com sorrisos estranhamente gentis. Sylph começou a entoar um feitiço, com a voz tranquila, mas o ar ao redor deles ficou tenso. De repente, a água do banho explodiu. Dezenas de tentáculos mágicos dispararam debaixo d'água. Os olhos de Wuchen arregalaram. Ele saiu disparado sem pensar duas vezes. Mas, assim que os tentáculos chegaram perto dele, congelaram. Todos ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Então, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Os tentáculos se viraram e se enroscaram em Sylph. Sylph ficou aturdido. Por quê? Por que a minha própria invocação está me atacando? Ela olhou para Wuchun, completamente abalada. O que você fez comigo? Nesse momento, Wuchun estava se sentindo realmente satisfeito. Aquele anel sofisticado que ele havia enganado Sylph para forjar, tinha uma função. Ele não só tornava Wuchun imune a ataques baseados em plantas, como também permitia que ele controlasse as plantas invocadas. E não é que a criatura com tentáculos começou a se arrastar lentamente em direção a Sylph? Um tentáculo, especialmente travesso, parecia ter sua própria missão. A situação estava feia. Sylph claramente estava perdendo o controle. Foi então que Laisha entrou em ação, despedaçando a criatura com um raio de Sion. Ambas as bruxas perceberam que aquele humano definitivamente estava escondendo algo. Sylph cerrava os dentes. Ele não é apenas perigoso. É um verdadeiro pervertido. Wuchun não podia deixar isso passar. Com licença. Se minha esposa não tivesse me segurado, você estaria transformando todo esse onsen em um desastre temático de spa. A tensão pairava no ar. Uma briga estava prestes a começar, mas de repente um guarda entrou correndo com uma notícia. Alguém estava causando problemas no segundo andar do palácio. Aquela era a área de Laisha. E ninguém ousava espalhar o caos sob sua supervisão. Ela estreitou os olhos e ordenou com frieza. Vamos lá.
Ensinar a esses pestinhas o que acontece quando se mexe com uma rainha demônio. O palácio de Laisha era dividido em 6 níveis. Cada um como um mini-reino, completo com cidades e vilarejos. Cada nível era governado por um poderoso senhor demônio, com defesas mais rígidas que um tesouro de dragão. Sob o governo firme de Laisha, esses lords administram seus domínios com precisão, criando uma ilusão de paz e prosperidade na superfície. Mas onde há luz, a escuridão está sempre por perto. Embora Laisha tenha oficialmente abolido a escravidão, o comércio clandestino ainda florescia nas sombras. Quanto mais intensa a luz, mais profunda a sombra. Essa era a verdade escondida do palácio. Logo o grupo chegou a uma cidade no 2º nível. Na superfície, tudo parecia calmo e idílico. Desde sua derrota, a elfa estava secretamente amargurada, esperando uma oportunidade para desafiar Wushin novamente. Ela o seguia silenciosamente sempre que ele saía, com os olhos fixos nele como um falcão a caçar. Enquanto isso, Wushin só queria se agarrar à perna da esposa e não morrer hoje, de preferência sem nenhuma causa misteriosa. No entanto, essa demonstração pública de afeto estava deixando Sylphie furiosa. Ela definitivamente não estava curtindo essa lua de mel. E bem naquele momento, uma grande confusão estourou na rua. Algo estava acontecendo. Quem poderia imaginar que aquele velhinho aparentemente inofensivo e atrapalhado estava secretamente criando um bando de demônios devoradores de homens? E justo quando os pobres prisioneiros estavam prestes a se tornar o jantar, passos pesados ecoaram pelo corredor enquanto uma figura com uma armadura completa de metal entrou pela porta. Ele jogou algumas moedas de ouro no chão com naturalidade. "Vou ficar com essas", disse ele de forma direta. Mas ao seu lado, os olhinhos curiosos do pequeno se arregalaram. Ela o reconheceu. Era o infame MacDuke, o homem que derrubou 2 cidades inteiras. Mas assim que as meninas ouviram aquele nome, seus rostos se tornaram pálidos de medo. Porque o MacDuke não salvava pessoas. Ele as caçava por diversão em um jogo brutal de sobrevivência. E agora ele queria inspecionar as mercadorias antes que o massacre começasse. Logo, uma garota de cabelo azul, machucada, sangrando e mal consciente, foi jogada para fora como se fosse lixo. Os olhos de Michi se estreitaram. "Sylphie", ela gritou. "Ajude-a!" Enquanto isso, o Duque Mecânico, imerso na crueldade, se preparava para a segunda rodada. Mas ele não percebeu que, consumida pela fúria, Lisha já estava atrás dele, silenciosa. Wushan começou a suar frio. Aquele cara é um lorde de nível mini-chefe. Se ele lançar uma habilidade em área, eu posso ter uma única chance de ir para o além. O Duque Mecânico levantou sua enorme lâmina e a apontou para Lisha. "Isso não te diz respeito. Afaste-se", ele avisou antes que pudesse piscar. Sophie deu um passo à frente, e de repente vinhas brotaram do chão em uma explosão mágica. Com um único golpe, tanto o Duque quanto sua bolha psíquica azul foram lançados para fora pela porta da frente. Só então o Duque Mecânico percebeu que tinha cometido um grande erro. Ele olhou para cima e se deparou com um par de olhos ardentes e cheios de fúria. Enquanto Lisha calmamente levantava a mão, sua verdadeira identidade foi revelada. Num piscar de olhos, a multidão ao redor se ajoelhou, com os olhos cheios de admiração. "Salve, Senhora Lisha! Viva a nossa rainha!" Lisha disse friamente que veio aqui hoje por um único motivo: lidar com alguns comerciantes. Nunca foi sua intenção causar um espetáculo. Ela se voltou para Silt, com a voz calma, mas afiada como Gelon. "No seu território, as leis foram quebradas. Escravos estão sendo trocados em segredo. E minha autoridade foi desafiada abertamente. Diga-me, que punição você acha que eles merecem? Desafiar a lei real é um crime grave que Sua Majestade direto é traição. Na opinião dele, esses 2 não merecem nada menos que a morte." O corpo azul caiu de joelhos. "Por favor, pelo menos considere o trabalho que meu mestre teve para controlar as bruxas." Mas Laisha não se comoveu, nem deu uma olhada. Uma mão enorme, coberta de olhos que pareciam observar tudo, surgiu do vazio acima, exalando terror. Como a bruxa do desejo, Laisha detinha um poder aterrorizante. A habilidade de apagar a vontade de viver. O Duque Mecânico, em pânico,
Virou-se e correu. Mas contra um poder avassalador, resistir era inútil. Em um piscar de olhos, uma esfera de energia brilhante envolveu todo o seu corpo. Ele gritou e implorou, oferecendo 1 milhão de moedas de ouro em troca de misericórdia. Laisha nem sequer piscou. Com um movimento de dedo, o duque mecânico se desintegrou em pó. Foi-se assim, sem mais nem menos. Assim que Laisha se virou para se gabar para Wushun, ele tinha sumido. De repente, uma mão surgiu debaixo dos escombros. Wushun se arrastou para fora, todo machucado e dolorido. Droga! Ele havia sido pego por uma área de efeito sem aviso. Se não tivesse aquele anel de jade equipado, estaria ferrado agora. Uma traição total dos companheiros. Ele limpou a poeira do rosto. Ainda bem que sou o Wushun. Ter sorte tripla é meu estilo. Isso foi só um pequeno contratempo. Wim! Uma enorme bolsa de ouro caiu do céu e bateu com eles na cabeça. Sendo assim, modo de loot do chefe detectado. Iniciando o sistema em modo de espera. Inicialização falhou, mudando para modo automático. Modo de compartilhamento ativado, parceiro atual de Lin. Laisha analisando o item. Moedas de platina, moeda universal, total, 1 milhão de peças. E com isso, Wushun desmaiou. Derrubado por 1 milhão de moedas, ainda sorrindo como um bobo. Flashback. 1000 anos atrás, um homem fez seu pedido à deusa pela 999ª vez. Ela finalmente respondeu. Mas com uma condição absurda. Se você conseguir aguentar pelo menos 1 hora toda vez, talvez eu diga sim. O homem ficou arrasado. Isso é impossível. Só as lendas na seção de comentários poderiam fazer isso. Mas ao lado dele, a estrela da manhã sorriu de forma despreocupada. 3 dias e noites. Eu não vou nem desacelerar. Essa única frase foi suficiente para chamar a atenção total da deusa. A estrela da manhã percebeu o momento, deu um passo à frente, e começou a se gabar de suas habilidades em detalhes. E a deusa, apesar de seu orgulho, não conseguiu resistir à tentação de seus sonhos e desejos. Ela começou a se deixar levar, lentamente, mas com certeza, colocando todo o seu poder divino nisso. Ela forjou um par de alianças divinas, símbolos da união eterna. Mas no dia do casamento, ele desapareceu. A estrela da manhã sumiu com as alianças, sem dizer uma palavra. A fé dela estava destruída, o coração consumido pela traição e pela raiva. Ela foi despojada de sua divindade, e mergulhou na escuridão. Jurou que um dia encontraria o homem que a quebrou. Deixou seu passado de lado e se juntou às bruxas do pacto de Laisha. Não era mais a radiante deusa de antes. Tornou-se a rainha elfa negra, Sifi. Enquanto isso, Wushun estava se queixando sem vergonha, se recusando a sair da cama a menos que Laisha lhe desse um abraço. Com um suspiro, Laisha o entregou para Sifi. Precisando ir a uma reunião importante do conselho, Laisha estava saindo quando Wushun a bombardeou com elogios melosos. Como se estivesse vendendo doces. Ela observou toda a cena com um olho twitchando, sem se divertir nada. O flerte dele a lembrava de forma vívida das promessas vazias daquele outro homem. Era o mesmo tipo de charme superficial, aquele que arruinou sua vida. Assim que Laisha desapareceu no portal, a sala mergulhou em um silêncio tenso. A mente de Wushun começou a funcionar a 1000 por hora. Espera, mesmo que as bruxas tenham perdido as memórias, as deusas podem ainda se lembrar. E não é que Sylphie começou a se aproximar de forma calma, devagar, puxando uma pequena chicote muito familiar. Ela o encarou diretamente nos olhos. Gênero, masculino, idade, 17, nome, o segundo, hein? Crack. O chicote estalou pelo ar. Ele quase se tornou o segundo, percebendo que ela não estava a fim de brincadeiras. Wushun, silenciosamente ativou a teleporte, colocando o anel no dedo. O anel podia transportá-lo aleatoriamente para um lugar completamente diferente. Era seu bilhete de saída para o perigo. Neste momento, tudo o que ele queria era sobreviver ao dia. Justo quando Sylphie levantou seu chicote para o segundo golpe, o anel de teletransporte finalmente ativou. Wushun desapareceu no ar. Sylphie estreitou os olhos. Isso confirma. Esse cara está escondendo algo. Mas antes que ela pudesse dar um passo,
Uma onda de energia mágica surgiu atrás dela. Wu Xun reapareceu exatamente onde havia começado. Sério? Que tipo de sorte amaldiçoada te teletransporta assim do nada? Direto para o lugar da sua própria execução. Ele se apressou para ativar o anel de novo, mas nada feito. Espera de resfriamento em progresso. E assim, um par de mãos mágicas poderosas o jogou no chão. Você, inseto, tentando me provocar e sair correndo? Fofo. Agora, morra. O que aconteceu a seguir? Vai ficar censurado por questões de decência pública. Tudo bem, acho que a lição foi aprendida. Vamos parar por aqui. Seremos os segundos. Esse claramente não é seu nome de verdade. Relaxa. A lixa não vai voltar tão cedo. Que tal parar com a encenação? Nós dois sabemos que você não é apenas alguém sem importância. Seu astro da manhã, Wu Xun. Wu Xun? Nunca ouvi falar dele. Deve estar me confundindo com alguém muito mais interessante. Mas sinceramente, Wu Xun é um nome bem legal. Eu gosto. Ele deve ser alto, heróico, charmoso, totalmente meu tipo. O rosto de Sylph ficou sério. É mesmo? Depois de tudo que eu disse, você ainda não admite? Estava disposta a te dar uma chance. Um momento para confessar e explicar. Mas não, você preferiu fazer-se de bobo. Sua falta de vergonha é inacreditável. Cansei de esperar. Dia Wu Shen. Uma explosão de energia violeta irrompeu de seu corpo, envolvendo os dois. O mundo mudou. Agora, eles estavam em um espaço sagrado e despedaçado, o local do casamento. Os restos de um reino divino acessível apenas a ela e a ele. Wu Chen olhou ao redor, prestes a falar. Mas um golpe rápido de Sylph foi o que conseguiu antes que ele dissesse uma palavra. Ela se atirou contra ele, cortando como uma mulher possuída. Se eu te matar, talvez eu finalmente consiga ser livre. No último segundo, o anel no dedo de Wu Chen ativou, formando um escudo brilhante que a repeliu. Era aquele anel. A aliança divina. Enquanto ele permanecesse, os ataques de Sylph nunca teriam efeito. Mas então Wu Chen o removeu lentamente. Seus olhos estavam firmes. Se a morte é o que precisa acontecer para consertar as coisas, então que venha. Eu não vou mais fugir. Mas, em vez de derreter seu coração, o gesto de Wu Chen apenas deixou Sylph mais irritada. Ela não era mais aquela garota ingênua que se deixava levar por palavras doces. E definitivamente não cairia novamente nas bobagens dele. Slick, sua lâmina, penetrou direto no peito de Wu Chen. Mas, naquela única investida, algo se quebrou dentro dela, como se uma porta muito selada começasse a abrir. Wu Chen desabou, mas nenhuma satisfação apareceu no rosto de Sylph. Em vez disso, ela entrou em pânico, despejando magia bruta sobre ele, desesperadamente tentando salvar o homem que a traiu. Lentamente, traços fracos de vida começaram a voltar ao corpo dele. Wu abriu os olhos, fraco, mas sorrindo, como um cara cujo plano estava dando certo. Então, um tapa brutal tirou a arrogância do rosto dele. Sophie rosnou. Deixar você morrer seria fácil demais. Você ainda me deve 3 dias e 3 noites, lembra? Percebendo que o momento era perfeito, Wu lançou seu movimento característico. Celebração estranha durante o curso Sankey 23 Asteroid, o 233. Eu só te deixei porque estava seguindo a vontade da deusa criadora. Eu precisava me infiltrar nas bruxas de dentro para fora. Somente casando com todas elas podemos purificar este mundo. Trazer de volta o amor e a luz. Pelo bem da humanidade, você deve me ajudar a completar esta nobre missão. E assim que terminar, viveremos nossa vida feliz e sem vergonha juntos, exatamente como você sonhou. E, contra todas as expectativas, ela acreditou nele. Justo quando Wu Chen e Sylph estavam finalmente tendo um raro momento de conexão. Um estrondo, um feixe familiar de energia de Jin, surgiu à distância. Bom, então seu verdadeiro nome é Wu Chen. Entendi, seu escroto mentiroso. A voz de Lixa ecoou. Wu Chen se levantou, tirando a poeira de suas roupas. Espera, não é o que parece. Um inseto tinha entrado nas roupas de um Silt.
Eu só estava ajudando ela a atirar. Um silêncio constrangedor tomou conta dos três. De repente, Lisha abriu um sorriso radiante. Ah, era só isso? Você me deixou preocupado por um segundo. Ela ainda fez um sinal de positivo com o polegar. Garota esperta, escondendo-o no reino divino. Jogada de gênio com um flash de luz verde. O reino sagrado se desfez, trazendo-os de volta à realidade. Lisha bufou e cutucou o peito de Wuhan. Se você realmente quer se casar comigo, é melhor parar de flertar com todas as outras mulheres que encontra. Antes que ele pudesse responder, a voz de outra mulher ecoou pelo portal. Espera, Lisha. Com quem você vai se casar? E por que não fui convidada? A cabeça de uma mulher surgiu pelo portal. A expressão de Lisha ficou sombria. Ela empurrou a mulher de volta para dentro. Você está aqui para roubar meu homem. Não está? Não hoje. Ela rapidamente invocou o outro portal e mandou Wu Shun direto para ele. Então, leve-o para passear ou algo do tipo, ela ordenou, antes que eu faça algo de que me arrependa. E, para sua surpresa, Wu Shun aceitou a missão com prazer, até demais, na verdade, porque isso significava um tempo de qualidade a sós com ele. Corta para uma tempestade feroz rugindo sobre um vale montanhoso cheio de rochas afiadas. O céu se torceu de forma sobrenatural, como se algo gigantesco estivesse rasgando a atmosfera. Com um estrondo ensurdecedor, Wu Shun despencou no chão de Cará. E antes que ele pudesse gritar, uma bota desceu. Bem entre as pernas com um golpe direto nos jewels da família. Bem-vindo à zona de colapso humano. Desde que o Criador entrou em um sono eterno, as bruxas agiram à vontade, travando guerras por toda a Terra. Até mesmo o antigo território de Wu Shen, a cidade Dawnlight, havia caído há muito tempo, reduzido a escombros. Agora, todas as cidades humanas estavam seladas sob pilares ofuscantes de luz. As pessoas lá dentro estavam presas há mais de 1000 anos. Ao recordar os companheiros que um dia estiveram ao seu lado, Wu Chen apertou os punhos. Era hora de recuperar sua terra natal. Enquanto isso, dentro do palácio de Lik, Xia Yun relaxava em uma fonte termal quente, cantarolando preguiçosamente. Ouvi dizer que você recrutou uma criada com poderes mágicos que aumentam os seios. Lisha nem piscou. Com o seu tamanho, até 100.000 melhorias não ajudariam. Assim que Lisha saiu, os olhos de Saiyun se estreitaram, formando uma expressão de desdém. Agora, onde meu futuro marido estaria escondido? Corta para Wu Shun, que atravessa uma barreira mágica e chega às ruínas da cidade Dawnlight. Ele levantou os braços dramaticamente e gritou. Baot, diante de seu imperador. Seu rei havia retornado, mas o que ele viu fez as palavras morrerem em sua garganta. A cidade mágica, uma vez gloriosa, que ele havia construído, havia desaparecido, e no lugar dela estava uma estátua dourada de Xia Yun, brilhando como uma deusa. Enquanto Wu Qian tentava processar a cena diante dele, uma voz aguda cortou o ar. Pervertido é um esquisito aqui. Em segundos, 3 guardas correram na direção dele, brandindo bastões encantados. Eu verifiquei. Mostre-nos um registro agora. Sylph se posicionou à frente dele com calma, sua voz fria, mas controlada. Ele é meu noivo. Os guardas congelaram e, em seguida, se ajoelharam instantaneamente. Desculpe, senhorita Sylph. Não reconhecemos que você é a parceira dele. Para Wu Chun, tudo finalmente fez sentido. Aquele não era apenas um território devastado pela guerra. Era um lugar onde corações haviam se rendido. Mais tarde, na biblioteca local, assim que o bibliotecário viu Sylph, quase tropeçou ao se curvar. Ele apresentou orgulhosamente um tom enorme. A enciclopédia completa dos demônios, toda compilada pessoalmente para a conveniência de nossos nobres patronos demoníacos. Por favor, dê uma olhada, Lady Sylph. Wu Shun fechou o livro com força, furioso. Eu escrevi isso para te ajudar a entender o inimigo, não para bajular a raça demoníaca. Ele se sentou, folheando as páginas com um novo propósito, na esperança de redescobrir a história que eles tinham esquecido. Sophie. Ele perguntou em voz baixa. O que achamos que os livros são para? Ela pensou por um momento. Livros servem para registrar conhecimento, certo? Para que as pessoas aprendam com eles. Exatamente, nada mais que isso.
Mas os livros não ensinam apenas fatos, eles moldam pensamentos. Para quem está no poder, controlar a narrativa significa controlar as pessoas. E nesta cidade, os humanos foram tão distorcidos por esses livros que nem conseguem mais reconhecer seu próprio valor. Ele ergueu um volume em particular, com o rosto carregado. Este aqui compara crianças demoníacas a crianças humanas, afirmando que os demônios são naturalmente superiores em todos os aspectos. Diz que os humanos dependem de ferramentas e do pensamento coletivo, que não conseguimos resolver nada sozinhos. Enquanto isso, os demônios são retratados como autossuficientes, independentes, os legítimos sucessores do mundo. A voz de Wurren caiu um pouco, e ele admitiu: sim, eu reconheço, nós, humanos, somos mais fracos. Mas é por isso que contamos uns com os outros. Essa é a nossa força. Eu construí esta biblioteca para ajudar os humanos a sobreviver, para dar a eles conhecimento, um senso de unidade, algo em que acreditar. E agora, eles se tornaram isso. Ainda havia uma mão gentilmente pousada em seu ombro. Não leve isso tão a sério, Wuxun. Essas pessoas estão sob o domínio da Ciei Unis, há 1000 anos. Elas foram treinadas para ver a transformação em demônios como algo de que se orgulhar. Vai levar tempo para desfazer isso. Wuxun tomou uma decisão. Se essas pessoas querem se tornar demônios com tanta vontade, tudo bem. Eu vou ajudar todos a se tornarem demônios. Mas aqueles que ainda têm coragem, vou reunir. Juntos, vamos reconstruir uma nova cidade Dawnlight. Não. Enquanto isso, Xiun recebeu um relatório. A localização de Wu Chen havia sido identificada. Ao olhar a foto, seu coração disparou. É ele. Meu destino. Sem hesitar, ela disparou em direção à Cidade da Luz, montando numa nuvem colorida. Assim mesmo. Ao chegar, ela tentou dar a Wu Chen uma poção do amor, planejando fazê-lo se apaixonar perdidamente. Infelizmente para ela, Alice apareceu do nada, bem na hora da poção. O rosto dela estava cheio de ciúmes. As irmãs se encararam. Faíscas voaram. O homem no meio, completamente sobrecarregado. Wuxin rapidamente se intrometeu como o emissário da deusa criadora. Preciso avaliar potenciais sucessores com cuidado. E francamente vocês duas estão falhando no teste. Saiya Yin se agarrou ao braço dele. Então, por todos os meios, me dê uma visão detalhada sobre nossa avaliação. Li Xin apertou os olhos. Melhor voltar ao palácio para uma avaliação adequada. E assim foi. Os três voltaram para a propriedade privada da lixa para a chamada revisão. Para evitar que a Sil tentasse algo traiçoeiro, Lixa insistiu que todos ficassem no mesmo quarto. No entanto, Wuxun foi designado para um quarto separado, sozinho com seus pensamentos. Para sua surpresa, assim que abriu a porta, a ex-namorada dele já estava esperando dentro. Os dois mal trocaram algumas palavras antes que a atmosfera ficasse perigosamente afetuosamente. Claro, foi nesse momento que a Sil entrou em ação em Burston. Novamente, com toda uma equipe atrás dela, Wuxun segurou a cintura e gemeu. Sério, estou sem energia. Não dá pra ser hoje? Mas Xiai Yun ignorou completamente e partiu para a ação. Assim que o caos parecia iminente, Wuxun liberou uma explosão de poder oculto. Um único tapa dado no chão com sua palma calejada silenciou todo o ambiente. Xiai Yun estalou a língua e cruzou os braços. Tudo bem. Só para você saber. Meu irmãozão é um destruidor de mundos que usa luvas, e meu segundo irmão é um lagarto que destrói cidades. Que tal chamarmos isso de trégua? Ela se deixou cair ao lado dele, e tirou uma grande cabaça de seu armazenamento. Com alguns goles grandes, esvaziou tudo. Wuxin piscou. Espera, o que tinha naquela coisa? Veja como você sorriu. Refrigerante. Por quê? Você também está com sede? Então. Ela casualmente puxou uma lata de refrigerante gelada de seu anel de armazenamento, e a abriu com um estaloné. Uau! Você realmente sabe das coisas. Refrigerante gelado em outro mundo, nunca pensei que fosse provar algo de casa de novo. Wuxin, vai lá, manda ver de uma vez. Glug, glug, glug. Mas quanto mais ele bebia, mais sede tinha. O corpo dele começou a esquentar como se alguém tivesse acendido uma fogueira dentro dele. Enquanto isso,
Xiao Yun se abanava e puxava a gola da blusa para baixo de forma casual. A mente de Wu Chen começou a derreter. Sabe de uma coisa? Talvez eu apenas aproveite a viagem. Mas ela era escorregadia como uma enguia mágica. Toda vez que ele estendia a mão, ela se esquivava com facilidade. Vai lá, me pega se conseguir, ela provocou. Se você conseguir, pode fazer o que quiser. Ele estava quase no limite. Wu Shun lançou um golpe com a mão esquerda, determinado a acabar com aquela loucura. Mas Xiao Yun, do nada, convocou um grupo de mágicas suspeitosamente bem vestidas para barrá-lo. Wu Shun se ajoelhou, gritando para o céu. Por quê? Por que vocês estão fazendo isso? Quantas situações constrangedoras eu tenho que enfrentar antes de ficarem satisfeitos? Nesse instante, Xiao Yun fez um pedido muito especial. Ela queria a aliança de casamento de Wu Shun. Assim que a aliança pousou em sua palma, o rosto dela se iluminou como se tivesse ganhado na loteria. Transbordando de alegria, ela correu até a janela e soltou um grito de vitória. Ah! É meu agora! Mas o que ela não viu foi Wu Shun colocando o outro anel silenciosamente. O que aconteceu em seguida não era nada do que ela esperava. O anel não lhe deu poder nenhum. Em vez disso, uma mensagem do sistema apareceu. Ligação completa, contrato de casamento ativado, vínculo de vida. Irreversível. A verdade era brutal. Tudo que Wu Shun havia feito era parte de uma mentira habilidosamente elaborada. Seu verdadeiro objetivo era formar casamentos mágicos com as bruxas para desbloquear e compartilhar seus poderes. No instante em que o anel se encaixou, uma onda de dor atravessou a cabeça de Xiao Yu. Suas memórias voltaram à tona. O homem à sua frente era nada menos que o apóstolo divino mais temido, a estrela da alvorada. Tudo estava interligado. O mistério que ele formou para o contrato fez com que ela recuperasse suas memórias perdidas. Gritando com um milênio de traições, Xiao Yun convocou sua foice da morte e se lançou contra ele. Mas esqueceu de uma coisa. Eles agora estavam ligados pela vida, compartilhando poder. Assim, ela não poderia machucá-lo. Mesmo que tentasse. Enquanto isso, Wu Shun tinha várias maneiras de lidar com ela, como seu movimento característico. A miragem filosófica da fonte abissal, ou, pior ainda, sua técnica final. A dança de drenagem existencial da desgraça. Depois de uma sequência ofuscante de técnicas altamente questionáveis, Xiao Yun caiu de joelhos, derrotada. Aflita, ela implorou. Eu retiro o que disse. Não quero mais ser casada. Por favor, cancele o contrato. Wu Xin olhou para seu rosto encharcado de lágrimas e acenou. Tudo bem, eu concordo com o divórcio. Com uma condição. Você me ajuda a conquistar mais uma bruxa? Viu como seu rosto escureceu na hora. Nos seus sonhos. O lado de Wu Xin. Eu achei que você diria isso. Então, com um sorriso sarcástico, ele a jogou de volta na cama. Parece que ainda temos algumas coisas a negociar. Afinal, é nossa noite de núpcias. Sinta-se envergonhado por desperdiçá-la. Para ser sincero, Wu Chen nunca teve a intenção de realmente fazer nada. Ele só queria assustá-la um pouco. Mas, para sua surpresa, Xiao Yun parecia tão envolvida que acabou com o clima na hora. Wu Shan parou no meio do movimento. Xiao Yun piscou. Espera, não me diga que você está quebrada? Wu Chan a ignorou com um suspiro. Desculpe, mas com um corpo mais plano que a paisagem do tédio. Simplesmente não consigo sentir nada. Então ele se virou e a afastou. Vá embora, Scrum. Eu preciso recarregar em paz. Se é. Yon correu de volta para o seu quarto. Como se tivesse sobrevivido a uma emboscada emocional. Assim que fechou a porta, soltou um suspiro de alívio. Mas logo uma silhueta escura surgiu atrás dela, quase fazendo sua alma sair do corpo. Ela se virou rapidamente. Era uma projeção mágica da Dominatrix conhecida apenas como Mistress Black. E ela também tinha Wu Xin em mente. A Dominatrix estreitou os olhos ao observar a expressão de Xie. Yon sorriu com um ar de satisfação. Ela percebeu que aquela garota definitivamente não tinha conseguido conquistar o Wu Shun. Ele é um cara que se destaca. Afinal, que tipo de homem se interessa por alguém sem graça e sem personalidade? Ela jogou o cabelo para trás de maneira arrogante.
Assim que eu conquistar o Oxum para mim, vou te dar o título de tábua, e ainda construir um santuário para você. Ela viu a outra se contorcendo de raiva, mas se segurou. Não ia cair na provocação. Em vez disso, soltou um sorriso frio. Quer jogar sujo? Tudo bem. Vamos ver como você lida com todo o poder do Wuxun, porque por trás daquela máscara brincalhona, ela não era uma mulher comum. Ela era Lori, a orgulhosa deusa dos Dragon King. 1000 anos atrás. Testemunhou uma batalha lendária, uma aliança entre os clãs macacos e os horrores das profundezas do mar, invadindo fortalezas humanas. Um guerreiro brandia um bastão dourado, deixando o caos por onde passava. Enquanto ao seu lado marchava uma criatura marinha de mandíbula quadrada e corpo robusto que uivava como um furacão. Os generais humanos estavam completamente encharcados de suor e medo. No momento em que toda esperança parecia perdida, um guerreiro vestido com uma armadura vermelha profunda desceu dos céus, montado em um majestoso dragão. Seu nome, aquele que era sussurrado tanto com medo quanto com admiração, era o Estrela da Aurora, e o dragão sob ele, com escamas brancas cintilantes, não era ninguém menos que a própria deusa Lori. Ela pronunciou um antigo encantamento dracônico. Chi-Piuta. Butut Junpai. Em um instante, todo o exército demoníaco foi reduzido a pó. Sem restos, sem misericórdia. Após a batalha, a Estrela da Aurora declarou seu amor por Lori, pedindo que ela consertasse os anéis divinos com suas próprias mãos. Embora seu pai, o Rei Dragão, fosse veementemente contra, Lori escolheu o amor em vez da linhagem, sacrificando todo o seu poder espiritual para criar aqueles anéis lendários. Mas, no momento em que os colocou em suas mãos, ele desapareceu sem dizer uma palavra, sem deixar rastro. Mesmo assim, Lori esperou dia após dia. Ela estava em pé à beira dos penhascos, segurando a única crença de que o homem que prometeu se casar com ela voltaria. 1000 anos se passaram, mas quando Wu Qian formou um vínculo de alma com o Ixia-Yun, ele usou sem saber o coração eterno do dragão. O próprio anel divino forjado por Lori Longo, aquela energia familiar, foi o que reavivou suas memórias dele. Infelizmente, com seus poderes enfraquecidos, Lori só conseguia manter uma projeção mágica tênue de si mesma, enquanto partia em busca de Lixa para pedir ajuda. Ela acidentalmente esbarrou em uma estranha esfera brilhante. Ou melhor, Xia-Yun estava encolhida em uma posição esquisita, mas logo seus olhos se fixaram no anel no dedo de Xia-Yun. Era o coração eterno do dragão dela. De onde você tirou esse anel? Devolva agora. As duas rapidamente revelaram suas identidades. O ar ficou gelado. Foi então que Xia-Yun entendeu. Devolver o anel para Lori restauraria a força total da deusa dragão. E, aparentemente, desbloquearia 2 atualizações significativas em seu inventário. Xian, compreensivelmente, não estava nada empolgado. Ah, vai. Por que você não faz um upgrade automático enquanto eu estou preso na forma beta? Enquanto os gritos aumentavam, a porta de repente rangeu e se abriu. Wu Shun apareceu ali, com os olhos meio fechados. Vocês dois podem, por favor, baixar o tom? Alguns de nós estão tentando não morrer de estresse hoje à noite. Lori estreitou os olhos. Algo na dinâmica estranha entre Wu Shun e Xian não estava se encaixando. Sem hesitar, ela abriu um portal e seguiu para a residência de Lixa. Atingindo suas vestes, ela puxou um retrato envelhecido. Você pode ajudar a identificar esse homem? Lícios olhou para o desenho, franzindo os olhos com força. Tem certeza de que isso é um humano? Não consigo nem identificar qual parte é o nariz. Sem pistas. Eles se teletransportaram para os aposentos de Sylph em seguida. A Sylph deles estava cavando freneticamente em arquivos antigos, claramente em busca de algo valioso. As mãos dela se moviam com reverência enquanto ela limpava séculos de poeira, lentamente. O nome gravado em ouro começou a aparecer, Estrela Dawn. Nesse momento, Laisha apareceu através de um portal brilhante atrás deles. Sua voz era calma, mas carregada de significado. Boas notícias, parece que sua vingança pode finalmente ter um alvo. O coração de Sylph deu um salto. Espera, não me diga. Eles já descobriram quem Wu Shun realmente é?
Lisha não hesitou. Com uma expressão séria, ela indicou a garota ao seu lado. Esta é Lori. Ela também foi uma vítima do infame canalha, conhecido como Star Dawn. A mandíbula de Sylvis quase caiu no chão. O quê? Aquele cara ainda foi atrás de crianças. Lori ficou furiosa. Eu não sou uma criança. Eu só pareço assim porque perdi minha energia divina. De qualquer forma, Lisha continuou. Aquele homem não apenas traiu toda a humanidade. Ele quebrou os corações de inúmeras deusas. E como deusas que somos, vamos apenas ficar aqui sentadas e deixar isso passar? Lori levantou um punho cerrado e disse. É por isso que proponho que formemos uma aliança oficial. Ela fez uma pausa dramática. Vamos chamá-la de Os Vingadores. Naquela que deveria ser a noite de núpcias. Wu Xun e Xiao Yun não estavam trocando beijos. Eles estavam trocando cartas. Xiao Yun sorriu, cheia de confiança. Tudo bem, quem perder tira uma peça de roupa. Infelizmente, as habilidades dela não acompanhavam seu ego. E em apenas algumas rodadas, ela tinha se despido de tudo, exceto de um avental rendado. Agora, tremendo e repensando suas escolhas de vida, ela murmurou. Se eu perder mais uma rodada, meu segredo vai estar espalhado por todos os fóruns. Mas então, Wu Xun ativou sua arma secreta, a clássica estratégia de provocação. Como esperado, Xiao Yun mordeu a isca. Seus olhos brilharam com espírito de luta. Muito bem, prepare-se. Este movimento vai perfurar as estrelas. Ela puxou seu trunfo. O servidor final de fusão, 8, entrou em campo com uma força explosiva. A barra de HP de Wu Xun estava prestes a zerar, enquanto a dela ainda estava muito acima, dezenas de vezes mais forte. Mas Wu Xun apenas sorriu de canto. Você acha que ganhou? Olhe de perto, e veja o poder de um solteiro milenar. Movimento supremo. Dedos divinos em duplo. Ele puxou a carta lendária, Dark Randwich. A besta de 3 cabeças do Cien. Piscou, depois parou em terror absoluto. Um toque depois, bum. A barra de HP dela. Eliminada. Se é. Desabou no canto, se lamentando como um balão murcho. Enquanto isso, Wu Chang lembrava alegremente, escrevendo seu último que não é nada além de um. Não se esqueça da aposta. Espera, será que podemos renegociar os termos? Ela gaguejou. Wu Ren levantou a mão de forma solene. Sou inocente. Juro, que só vou olhar. Nada mais. Era isso. Xiao Yun desabou em lágrimas. Você é o pior. Você é tão bom em brincar com as pessoas. Em um acesso de frustração, Xiao Yun tentou pegar o anel, determinada a arrancá-lo. Mas não importava o quanto ela puxasse, não saía do lugar. Então ela lembrou, tinha uma habilidade de remover equipamento. Sem hesitar, ela ativou. Os olhos de Wu Xin se arregalaram de horror. Espera, ela não vai fazer isso. Pensou ver o pânico no rosto dele. Siun ficou ainda mais empolgada, um sorriso travesso aparecendo. Para. Sério. Para! Wu Xin gritou, mas era tarde demais. Uma explosão mágica irrompeu pela sala. Quando a fumaça dissipou, um avental solitário flutuou suavemente e pousou na cabeça de Wu Xin. Por um momento, silêncio. Então, um grito tão alto que provavelmente quebrou pelo menos 3 janelas. Por que está tão ventoso lá embaixo? Wu Xun se apressou para pegar o avental e jogou de volta para Seyun. Rápido. Coloca isso de volta, por favor. Corando intensamente, ela agarrou o avental e fez uma cara emburrada. Você viu alguma coisa? Com um sangramento nasal em plena atividade, Wu Xun levantou uma mão de forma solene. Eu juro. Não vi nada. Absolutamente nada. De repente, algo chamou sua atenção, uma coisinha suspeita espiando debaixo da cama. A expressão dele mudou. Como se algo finalmente tivesse se encaixado. Mas antes que ele pudesse reagir mais, a porta rangeu ao abrir e a Silt entrou. Bem no meio daquela cena bem ambígua, a fúria dela acendeu instantaneamente. A temperatura do ambiente caiu uns 10 graus. Mas, justo antes das coisas explodirem, Xiao Yun falou suavemente.
Eu não quero ser o terceiro na roda. E com isso, ela se virou e saiu. Nesse momento, Sylph teve uma grande percepção. O Wu Shan realmente estava completando a missão secreta da deusa criadora, o tempo todo. Ela sorriu internamente, pensando, como eu esperava do homem que escolhi. Ele já conseguiu uma, e em tempo recorde. Ela bateu na beira da cama e o chamou. Venha aqui, precisamos ter uma conversinha. Ela se inclinou para mais perto. Então, quantas deusas você já estragou exatamente? Na verdade, elas formaram um grupo. Você sabe, não é bom estar em uma aliança Vanger. Eles estão decidindo como dividir você. Alguns querem seu corpo inteiro, outros só a metade de baixo. Wu Shun ficou pálido. Isso soa muito mais assustador do que qualquer exército demoníaco. Silverstone falou sério, sem brincadeira. Mas eu não sou como eles. Eu quero você por inteiro. E assim começou uma sessão lendária de negociação divina. 3 dias e 3 noites, sem parar. No final, só restou um Wu Shun, com os olhos vazios. E uma única esfera brilhante pulsava com uma energia divina. Nunca em seus sonhos mais malucos ele imaginou que acabaria dando à luz a uma fruta demoníaca. Enquanto caminhava tranquilamente pela estrada, assobiando uma melodia alegre. O rosto dela praticamente exibia uma felicidade pós-romântica. Então, a realidade a atingiu. Estou parecendo feliz demais. As pessoas vão perceber, pensou, enquanto rapidamente batia nas bochechas, tentando voltar à realidade. No fundo, ela fez uma firme resolução. Para Wu Shun, ela iria se esforçar ainda mais sob a orientação de Lai Sha. Precisava ser sua maior apoiadora. Enquanto isso, Lai Sha também não estava parada. Decidida a conquistar o coração de Wu Shun, passou a noite inteira lendo um livro intitulado Dominando a Arte do Amor. Ela até chamou Sophie para dar aulas particulares sobre como aumentar seu charme. Por sorte, Sophie havia sido treinada em etiqueta divina e táticas de romance desde pequena. Para ela, ensinar Lai Sha era moleza. E em poucos minutos, a deusa do desejo estava anotando tudo como uma aluna nota 10. Enquanto isso, Li Sha mal havia praticado por alguns minutos antes de começar a ofegar como se tivesse corrido uma maratona. Mas assim que pensou em todas as outras bruxas competindo por Wu Shun, sua frustração se transformou em combustível. Ela cerrou os punhos e continuou. Do outro lado do palácio, Yu Yun também não estava de braços cruzadosos. Depois de ser completamente destruída nos jogos de cartas, ela entrou em modo gamer total. Determinada a se vingar em qualquer jogo que pudesse. Wu Shun só podia observar. Ela havia perdido 99 vezes seguidas. E ainda não tinha removido um único item. Apesar do acordo que tinham feito, a falta de vergonha dela tinha alcançado um nível profissional. Justo quando Wu Shun estava prestes a encerrar a noite, Ian pulou na frente da porta dele, bloqueando a passagem. Dessa vez não, ela declarou, batendo um pergaminho brilhante na mesa. Dessa vez, vamos assinar um contrato de verdade. Tudo online. O perdedor se torna o servo pessoal do vencedor por um dia inteiro. Um relâmpago roxo estourou pelo céu. Contrato aceito. No instante seguinte, ambos foram teletransportados para um campo de batalha virtual totalmente imersivo. O confronto decisivo havia começado. O desafio desta rodada era simples. Quem conseguisse matar o dragão negro mais rápido, ganhava. Ele entrou na luta com uma ousadia imprudente, e conseguiu derrubá-lo em uma dramática luta de 16 minutos. Ela já estava sorrindo de orelha a orelha, a vitória brilhando em seus olhos. Mas ele apenas sorriu de forma desdenhosa. Fofo. Agora, deixe-me mostrar como os profissionais fazem isso. Sem hesitar, ele amarrou o Ye-1 e a pendurou em uma árvore como isca viva. De repente, um barulho vindo dos arbustos próximos atraiu sua atenção, e um enorme dragão negro apareceu atrás dele. Wu Qian, com calma, desembainhou sua lendária espada de 40 metros. Enquanto isso, do alto da árvore, Ye-1 o traiu na hora. Vai! Dragão! Esmague esse cara! O dragão avançou, e ativou uma armadilha que Wu Shen tinha engenhosamente preparado. Uma manobra depois, tudo acabou. O tempo total foi de 13 segundos. No instante em que saíram do jogo, você mudou completamente de atitude.
adotando um modo todo fofo, implorando por misericórdia. Ela até se jogou na cama e começou a se revirar como uma verdadeira rainha do drama. De repente uma voz mecânica ecoou. Violação de contrato detectada. O perdedor agora será forçado a se submeter ao vencedor, executando o protocolo de punição em um instante. Correntes mágicas se enrolaram em você, e Vushon piscou em descrença. Espera, quem tem o poder de desconsiderar a vontade de uma bruxa assim? Ele olhou para você. Com os olhos cheios de lágrimas, fazendo bico como um gatinho que acabou de levar broncal. O coração dele amoleceu. Ele suspirou, e com cuidado, desfez as correntes. Esse pequeno ato de bondade fez o coração dela disparar. A ponto de uma mensagem do sistema aparecer. Afeto aumentado, habilidade oculta desbloqueada, afinidade absorvida. Essa habilidade permitia que ele absorvesse o nível de atributos de um parceiro. Mas apenas através de um contato muito próximo. Sentindo a mudança no clima, Wushun sorriu de forma desafiadora. Então, você está começando a ter sentimentos por mim? Você lançou um olhar de lado, meio sem jeito. Não estou ficando vermelha. Você está imaginando coisas. Sem perder tempo. Wushun a puxou para seus braços. Então, que tal sincronizarmos? Você ficou toda corada. Que tipo de pergunta é essa? Mas no momento em que a sincronização foi ativada, não havia como voltar atrás. Justo então, bang. Lisha arrebentou a porta como se fosse uma chefe furiosa prestes a começar uma luta. Wushin sussurrou para você, sem entrar em pânico. Mantenha a ilusão firme. Vou te dar mana. Talvez consigamos sair dessa. Lisha apontou o dedo desconfiada. Ei, para onde você está olhando, menino travesso? Tem pensamentos sujos, hein? O quê? Não, estou limpo, como luz sagrada. Por que eu precisaria de pensamentos sujos em um piscar de olhos? Lisha piscou atrás de você. Ela segurou sua mão. O que você está escondendo? Deixe-me ver. Mas não importava o quanto ela tentasse olhar. Não havia nada ali. Do lado de fora, uma voz ecoou. Lisha, nós procuramos em todo lugar. O Wushin não está aqui. Ele entrou de imediato. Eu te disse, ele foi embora há séculos. Você simplesmente não acredita em ninguém. Você é quem está agindo de forma estranha e maluca. Sem graça, sem charme. Não é à toa que você vai ficar sozinha para sempre. Com licença. Você também não está solteira. Senhorita Calça de Caneca? Eu só estou esperando pela pessoa certa, tá? No passado, eu tinha apóstolos divinos se oferecendo para mim. 2 poderosas bruxas estavam discutindo sobre suas vidas amorosas. Sério, era mais intenso do que uma raid de chefes. Lisha se virou abruptamente. Chega, cansei de discutir isso com você. Se o Wushin não está aqui, eu vou embora. Mas preste atenção, Xia Yun. No passado, eu te deixei escapar. Desta vez, não vou ter mais misericórdia. Eu vou reivindicar a autoridade divina. Não importa o que eu tenha que fazer, não me importa quem estiver no meu caminho. Esse é meu limite. Naquele momento, você percebe que alguém ainda está parado perto da porta. Hã? Dragon S? Você não saiu com a Lisha? Eu fiquei para conversar com você, disse o Dragon S, sério. Você e eu queremos que você junte-se aos Avengers. Ajude-nos a caçar a estrela da manhã. Confie em mim, isso é bom para nós dois. Você está casado com o Wushin agora. Não está? Eu sinto isso. Você foi forçado, não foi? É exatamente por isso que vim te convidar. Está na hora dele pagar por tudo. E eu já elaborei o plano de vingança perfeito. Você hesitou por um momento, mas depois acenou com a cabeça. Tudo bem, eu estou dentro. Excelente. Com você ao nosso lado, o Starvedon não vai escapar desta vez. O dragão S ergueu uma crista brilhante e declarou. Em nome dos Vingadores, agora ativamos a Operação Starfall. Quando o pegarmos, se vingar. Não segure a barra. Com a missão cumprida, o dragão S se virou, e saiu, deixando você sozinho, imerso em pensamentos. Pois é. Tem um ditado antigo que se encaixa perfeitamente aqui. Brinque com jogos bobos em desastres emocionais. Quem diria que aquelas flertadas casuais lá atrás
Iam causar um colapso emocional tão grande agora. Ah, você não entenderia. Eu explico tudo depois. Estou saindo por enquanto. Ah. E quando o pessoal do Vanger começar sua caçada, não tente nada engraçado. Lembre-se, todos os seus bens, incluindo você, ainda são garantia no meu cofre. Nós só éramos personagens de um jogo antes. E agora eles são pessoas de verdade, com sentimentos. Como diabos eu vou conseguir pagar toda essa dívida emocional? Então de repente um machutaço veio pelas costas. Ele se virou, e viu que Lixa definitivamente não tinha ido embora. E aí, o que você acha? Eu procurei a cidade inteira por você. E onde você estava? Babando por aquela bruxa de gosma. Wushin começou a suar frio. E não é nada disso. Eu estava só entediado, e jogando alguns jogos. Só isso. Você tem estado tão ocupado ultimamente, Lixa. Eu não queria te incomodar. E, para ser sincero, meio que senti sua falta. O rosto de Lícios ficou vermelho como um tomate. Não fala isso como se fosse minha culpa ou algo assim. De jeito nenhum, nunca. Minha rainha sempre está certa. Se algo estiver errado, é totalmente culpa minha. Ela desviou o olhar, murmurando. Bom. Não estou tentando te prender ou algo assim, mas na próxima vez, me diz para onde você vai, tá? Senão, eu vou me preocupar. Após a chegada da noite, o trio Avengers deu início à sua missão secreta. O alvo deles. O quarto de Wushin. Lori sussurrou com intensidade. Meninas. A estrela da manhã está bem atrás daquela porta. Hoje à noite, vamos executar a operação. Checkmate em 3 etapas. Espera, eu pensei que íamos capturá-lo vivo. Esse era o plano antigo, Lori respondeu. Ríspida. Agora que você está a bordo, atualizamos para o novo plano em 3 etapas. Etapa 1. Você e Cass vão fazer uma alusão para nos infiltrar. Etapa 2. Ele bebe meu chá personalizado que distorce a mente. Etapa 3. Nós pegamos o legado dele na fonte. Ian piscou. Espera aí, você está dizendo que vamos desativá-lo? Enquanto isso, Wu Shun, completamente alheio, estava folheando seu livro, 1000 maneiras de escroto se redimirem. Ele coçou o queixo. Como assim? Eu de repente estou sentindo uma dor estranha lá embaixo. Justo quando aquele frio sinistro começou a entrar. Toque, toque, toque. Alguém está na porta. Um mago tímido entrou na sala, segurando com cuidado uma bandeja com um copo de leite morno. Desculpe atrapalhar. A Lady Laisha me pediu para trazer um pouco de leite para você, meu senhor. Espero que não esteja interrompendo nada. Wuhin piscou. Laisha de repente mandou leite para ele. Sua Alteza achou que os apóstolos têm trabalhado demais ultimamente. Então ela queria que você recarregasse suas energias um pouco. Wuhin sorriu timidamente. Ah! Então ela tem pensado em mim. Isso é meio doce. Sem hesitar, ele pegou o copo, e tomou tudo de uma vez. Glug, glug, glug. Mas antes que ele pudesse terminar, seu aperto relaxou, e clang, a xícara se estilhaçou no chão. Então, os joelhos dele cederam, e ele desabou no chão, pálido e sem fôlego. Ugh, Dedenne, o que você me deu? Wook estava no chão, mal conseguindo levantar a cabeça. Então é verdade, disse ele. Você realmente esqueceu de mim. Você não consegue nem reconhecer mais minha voz. Eu pedi intencionalmente para Wushin não alterar minha voz com suas ilusões. Só para te dar uma chance de lembrar. Mas, claro, ela estava agindo de forma tola. Você nunca se importou? Tudo bem. Se não for minha voz, que tal meu rosto? Wushun? Quando Lori levantou a lâmina para o golpe final, seu pulso foi repentinamente preso por cipós brilhantes, puxando-a de volta no meio do movimento. Das sombras, Silt apareceu, com um olhar gélido. Já basta, Lori. Wushun se levantou lentamente, sorrindo apesar da dor. Você cometeu um erro de cálculo, Lori. Eles estão todos do meu lado agora. Lori cerrou os dentes e gritou. Covardes, traidores, não consigo acreditar que também perdi para vocês. Não vou aceitar isso. Pode cruzar os braços à vontade. Você acha que eu queria isso? Foi o seu maldito anel de casamento que me prendeu nessa confusão. Ele me enganou ao me fazer amá-lo.
Eu não consigo nem desafiar suas ordens enquanto cuido das feridas do Wuxin. Sylph acrescentou, com calma. Acredite se quiser. Mas essa é a verdade, e eu garanto. Lori, você não entendeu o Wuxun. Como você pode defendê-lo? Lori disparou. Você se esqueceu do que ele fez com você? Olhe para si mesma. Você já foi uma deusa, e agora caiu. Você faz parte dos demônios. Onde está a orgulhosa deusa élfica que eu conhecia? Ela olhou para baixo, com a voz firme. Aquela pessoa não importa mais. Sim, eu mudei. Não sou mais uma deusa, mas nada disso importa para mim agora. Desde que estou com quem amo, isso é o que conta. Lori ficou em silêncio, observando o trio. A risada, o conforto. O calor entre eles. Pois é. Como é que aqueles que eu costumava chamar de inimigos podem parecer tão tranquilos juntos? Será que o lodo estava certo? Talvez ser feliz no presente seja tudo o que realmente importar. Isso é felicidade? Algo que eu também poderia ter?